E aí, tudo bem? Bem-vindo ao FAQ, onde a gente responde as perguntas do meu Instagram de maneira mais aprofundada. Hoje a gente vai falar sobre entrevistas de emprego, a gente vai falar sobre como fazer uma entrevista de emprego, como formar a sua equipe, o que você precisa saber na hora de fazer uma entrevista de emprego e como otimizar a escolha, como otimizar as perguntas da sua entrevista de emprego. Na verdade, eu vou contar como eu faço e os resultados que eu tenho a partir disso, beleza? O FAQ ele é justamente isso, eu pego as perguntas que eu recebo no Instagram e eu escolho alguns assuntos para a gente poder aprofundar. Então esse vídeo sim vai ser um pouquinho longo, porque a ideia é que a gente consiga se aprofundar no assunto: entrevista de emprego, formação de equipe, equipe de cafeteria e as habilidades necessárias para uma cafeteria, tá? A pergunta foi: Sebastião, como que você faz as suas entrevistas? Eu achei a pergunta interessante e ao mesmo tempo eu achei ela muito aberta. Eu falei, cara, eu preciso realmente discorrer mais sobre o assunto para poder explicar para as pessoas como eu faço minhas entrevistas, mas não só como eu faço. Muito mais importante do como é o porquê, né? Por que eu faço dessa maneira e por que eu procuro fazer as entrevistas ou procuro contratar as pessoas da minha cafeteria dessa maneira. Hoje nesse vídeo a gente vai discorrer sobre o assunto contratação, entrevista de emprego, equipe, tudo que envolve a equipe de uma cafeteria. Vai ser um prazer estar com você aqui conversando um pouco sobre isso, beleza? Então, eu sei que a sua dor pode ser como fazer uma entrevista de emprego, ou como escolher a melhor pessoa para minha cafeteria, ou como eu vou saber numa entrevista de emprego se essa pessoa é boa ou não para minha vaga, ou se essa pessoa é boa ou não para minha cafeteria, ou se vai valer a pena ter essa pessoa na minha equipe ou não. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, mas se a gente for, nós como donos, como empresários, formos à entrevista de emprego preparados e sabendo o que a gente quer, a gente consegue filtrar de uma maneira muito mais fácil essas dúvidas, essas dores, esses medos, né? Putz, será que essa pessoa que eu estou conversando, ela vai ser boa para mim na minha vaga? Será que eu vou ser bom também para essa pessoa o suficiente? Né? Isso eu sei que é uma dúvida que paira muito no ar aí da galera. E para a gente poder começar sobre isso, para a gente poder trilhar o caminho que vai levar a gente até o objetivo final, que é, poder sentar frente a frente com os candidatos e poder saber o que eu procuro em cada pessoa e poder tirar dessa pessoa as informações que vão me comunicar se ela é boa ou não, boa entre aspas, porque todo mundo é bom, na realidade, se ela se encaixa no que eu preciso. Que tipo de informação eu consigo tirar dessa conversa, que é uma conversa geralmente 10, 15, 20 minutos. Antes da gente chegar nessa conversa, antes da gente poder chegar na entrevista, existem algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Toda cafeteria, ela demanda algumas habilidades, e você tem que entender quais são as habilidades que a tua cafeteria demanda. Quais são as habilidades que a tua cafeteria tem que oferecer para o público para poder se portar como cafeteria. E se for para pensar, não é só tu e tua cafeteria. Todas as cafeterias necessitam de habilidades. E eu não estou falando de você como pessoa, como dono. Eu estou falando da tua empresa como empresa. Quais são as habilidades que a tua cafeteria precisa? Quais são as habilidades que uma cafeteria precisa? Quais são as habilidades que as cafeterias têm e já executam? E aí você vai pensar, beleza, dessas habilidades, de todas as habilidades que uma cafeteria precisa para funcionar, para estar atendendo ao público, você como dono tem o direito de orquestrar dessas habilidades o que você vai fazer, o que você vai desenvolver, o que você vai delegar e o que você vai terceirizar. É função sua como gestor, como dono da cafeteria, orquestrar essas habilidades para poder otimizar todas as funções da sua cafeteria. E quando eu falo orquestrar, você está abrindo uma cafeteria. Cara, você sabe, se você, por exemplo, já é barista e está abrindo uma cafeteria, e você sabe que uma cafeteria precisa de uma habilidade de barismo, por exemplo, do bar, você sabe que você vai executar essa habilidade, porque você é barista e você vai executar. Mas existem outras habilidades, além de você, que a sua cafeteria precisa executar para poder funcionar. Por exemplo, a habilidade de hotelaria, né? Receber pessoas. Eu falo isso muito nos meus vídeos, né? A cafeteria, ela é sobre receber pessoas e sobre comunicar qual que é a tua proposta. E se você for uma pessoa que não é receptiva, você tem que identificar isso e você tem que escolher. Ou você vai desenvolver, porque executar você não vai ainda, porque você ainda não está preparado para isso. Mas a sua cafeteria precisa
ter essa função bem executada. Então você quer desenvolver isso? Não, é minha vontade desenvolver o relacionamento com pessoas. Então você vai assumir para você que você vai se desenvolver no caminho da hotelaria, de você como pessoa suprir essa habilidade da sua cafeteria no atendimento ao público. Mas se você não quiser desenvolver, primeira coisa muito importante, assuma que você não quer e delegue essa função. Mas não deixa de executar a função porque você não quer nem fazer nem desenvolver. Por isso que a gente tem a parte da delegação. Você não é bom com números. Cara, mas a cafeteria precisa da habilidade. Dentre as habilidades de uma cafeteria, a cafeteria precisa ter habilidade com números. E aí tudo que eu falo quando a cafeteria precisa ter habilidade, não pense em você. O Sebastião está dizendo que eu tenho que ter habilidade com números. Não, a cafeteria tem que ter habilidade com números. Quer ver? A cafeteria tem que ter habilidade jurídica. A cafeteria tem que ter habilidade contábil. A cafeteria tem que ter habilidade de hotelaria, de recebimento, de atendimento ao público. A cafeteria tem que ter habilidade de extração de expresso, de execução de bar. A cafeteria tem que ter habilidade de cozinha. A cafeteria tem que ter essa habilidade. Você tem que saber como preencher as lacunas das habilidades que você não está conseguindo executar. Como que você vai preencher essas lacunas? Você pode delegar ou você pode terceirizar. E aí, se a gente voltar um pouco e falar assim, beleza, Sebastião, eu sou barista, eu estou abrindo uma cafeteria. Habilidade de bar eu vou executar, porque eu sei fazer bar. A habilidade de atendimento ao público eu quero desenvolver, porque é uma coisa que eu não faço ainda, não tenho muito habilidade com o público, mas eu tenho vontade de desenvolver. E quando você for desenvolver isso, você vai trazer uma coisa muito boa para sua empresa, que é, tem gente aprendendo sobre essa parada. E quando tem alguém aprendendo sobre isso, você cada vez mais fica melhor e cada vez mais você se esforça para poder mostrar o seu melhor. Então tá tudo bem se você conscientemente entender que você não tem habilidade com o público, mas você quer desenvolver essa habilidade. Agora, Sebastião, eu não tenho habilidade com números e não tenho a menor vontade de desenvolver essa habilidade. Beleza. Então, essa habilidade você vai terceirizar. Você vai delegar. Você consegue delegar isso. Por quê? Se você tem habilidade com o bar, você está desenvolvendo a habilidade com o público, mas a habilidade com números você não quer nem executar nem desenvolver, você vai delegar essa função. E delegar essa função não é contratar uma pessoa para fazer sua contabilidade. Não. Delegar essa função é saber que existe essa demanda, saber que você não vai conseguir executar e saber que essa lacuna tem que ser preenchida com alguém neste perfil. Criar uma equipe, antes de você criar a equipe, você tem que criar as demandas, né? Quando um técnico de futebol vai montar um time, ele sabe que ele precisa de zagueiro, meio de campo, lateral esquerdo, lateral direito, volante, centroavante e atacante, né? Ele sabe das posições. Então ele contrata, o atacante é o cara que chuta melhor pro gol, o goleiro é o cara que segura melhor a bola, o zagueiro é o cara que segura a zaga, que não deixa a pessoa chegar, o meio de campo arma, junto com o volante. Então ele sabe que existem essas funções. Então se de repente ele olha e fala, putz, meu goleiro se machucou, ele não vai pegar um atacante, para colocar no gol. Ele sabe que ele precisa de habilidade de um goleiro, então ele vai selecionar, né, dentre a equipe que ele tem, um goleiro para poder suprir essa necessidade. E a cafeteria, a mesma coisa, pensa nela como um jogo de futebol. Cara, essas são as habilidades que uma cafeteria precisa. Se eu não tenho jeito com números, eu preciso preparar alguém para poder assumir essa parte de números. E aí você vai pensar nisso de várias formas, né? Sebastião, mas a minha cafeteria tem cozinha e eu não sei cozinhar, eu não sei fazer, eu não sei, tem que ter um cozinheiro para mim. Cara, olha só, primeiro, se você é refém das pessoas que estão na sua cafeteria, você precisa mudar isso. Você não precisa ter habilidade de números, nem habilidade de cozinha, tá tudo bem. Mas você como gestor, você tem que ter a competência de fiscalizar resultados. Então, eu não estou dizendo para você saber tudo sobre contabilidade, mas eu estou falando para você que é importante você entender quais são os números que essa contabilidade vai te mandar.
Porque você não vai precisar ter a habilidade de chegar num razonete, num balanço patrimonial. Mas você tem que ter a habilidade de avaliar se aqueles números estão te levando para qual lado? Para um lado de estabilidade, de ascendência, de descendência. Para onde que esses números estão te levando? Essa parte de fiscalização e interpretação, sim, que está nas tuas costas. Então, você não precisa ser cozinheiro, ou estar na cozinha, ou saber cozinhar, mas você precisa saber se o resultado desse cozinheiro é um resultado satisfatório para você. E aí a gente entra num ponto muito interessante, que é, beleza, você já sabe o que você vai executar, você já sabe o que você quer desenvolver, e você já tem mais ou menos ideia, né, de quais são as lacunas da sua cafeteria, onde você precisa criar um time com base nessas características para poder colocar ela lá e falar, olha, eu preciso de pessoas, você vai contratar uma caixa, por exemplo. Cara, o caixa, se você já é comunicativo, se o seu auxiliar já é comunicativo com o cliente, o seu caixa é melhor que ele seja muito comunicativo ou que ele seja um pouco mais básico na comunicação, mas que ele seja uma pessoa concentrada e que tenha mais foco em números. Sendo que você é uma equipe de 3 pessoas, onde já tem 2 pessoas que são super comunicativas. Por quê? Se você contrata uma terceira pessoa muito comunicativa, mas que não tem habilidade com número, você tem um time de futebol com 10 atacantes e um zagueiro. Por isso que é importante distribuir as coisas. Quando você vai contratar, por exemplo, putz, eu já sou comunicativo, eu gosto de falar com as pessoas. A parte da hotelaria está bem atendida. Mas, cara, a parte de números, eu queria dar mais atenção para isso. Então, quando você for contratar uma pessoa, o que você vai procurar nessa pessoa de habilidade? Cara, beleza, a pessoa não é muito comunicativa, um pouco mais introspectiva, mas ela é concentrada, ela é uma pessoa que gosta de trabalhar com números, ela é uma pessoa que na experiência dela, ela já trabalhou com números, já foi auxiliar administrativa, já foi caixa em outros lugares. Então eu não preciso de uma pessoa tão extrovertida, eu preciso de uma pessoa concentrada nos números, para ela poder dar foco nesse campo que eu não consigo dar foco. Essa que é a lógica da contratação, é entender onde é que falta, é entender como que essa pessoa pode chegar como que essa pessoa pode preencher essa vaga. E a gente vai mais para frente conversar sobre como eu encontro essa pessoa, né? E como a gente organiza tudo isso. Antes de chegar lá, tem uma coisa que é muito importante, que faz parte de uma cafeteria, que são os processos. Se você já é dono de uma cafeteria, ou se você está pensando em abrir uma cafeteria, você tem que saber, e você sabe que, por exemplo, para fazer um misto quente, você usa pão, queijo e presunto. Quantas gramas de pão, quantas gramas de queijo, quantas fatias de pão e quantas gramas de presunto? Sempre igual. Então, quando você for fazer um misto quente, o resultado, ele tem que ser sempre igual. Por quê? Porque você, como gestor, tem a função de criar processos que sejam executáveis e replicáveis. Executáveis e replicáveis. Isso vai te facilitar na hora de contratar pessoas. E eu não estou falando para você que você tem que fazer tudo isso. Você tem que criar todos esses processos. A gente tem profissionais para isso. Um bom chefe de cozinha, um bom cozinheiro, se você contrata uma consultoria dele, ele pode fazer um cardápio para você. Só que uma coisa que você tem que pedir para esse cozinheiro, falar, cozinheiro, você faz um cardápio para mim, você me ajuda nesse cardápio? Você me dá uma consultoria para a construção de cardápio? Só que eu vou precisar que esse cardápio ele seja com processos bem definidos, com ficha técnica, com receita, por escrito, com detalhes nessa receita. Por quê? Porque eu preciso que o processo ele seja replicável e executável. E não é só para organizar a tua cafeteria. Tem várias vantagens de você fazer isso. Primeira vantagem, você garante uma padronização da entrega. Você não fica refém da pessoa, porque você fica, na realidade, dependendo do processo, que é uma coisa que você criou. Então, se essa caneta aqui, para eu criar essa caneta, eu tenho que pensar como ela é como um todo e falar, putz, beleza, isso aqui é uma capinha de plástico, isso aqui é de plástico e a tinta vai aqui dentro. Eu vou fazer hoje dessa forma aqui, amanhã dessa forma aqui e depois de amanhã da forma, eu coloco em ordens diferentes. Quando eu não tiver aqui para fazer essa caneta, ninguém consegue fazer, porque cada dia eu faço de uma forma diferente. Agora, se para eu fazer essa caneta,
Eu todo dia coloco na horizontal, coloco a parte da tinta, coloco essa parte aqui, coloco a tampa e entrego. Outro dia, coloco na horizontal, coloco a tinta, coloco a tampa e entrego. E eu coloco isso numa ficha. Se sou eu fazendo, Sebastião, que trabalha há 15 anos fazendo caneta, ou se é uma pessoa que recém entrou no mercado de trabalho, ela vai fazer exatamente o mesmo processo que eu, foi a caneta. Ela vai fazer o mesmo processo que eu e vai entregar o mesmo resultado que eu entregaria. Então, quando eu falo de não ser refém de pessoas, quanto mais processos você criar na sua cafeteria, mais fácil vai ser sua contratação. Mais fácil é de contratar pessoas. E não é dizer que desmerecer o trabalho de chefe de cozinha de um bom barista. Eles são essenciais para uma cafeteria. Eles são essenciais, só que eles precisam criar processos. Porque até um bom chefe de cozinha, um bom barista, tem que treinar muito bem seu substituto. O melhor profissional é aquele que melhor treina o seu substituto. Então, se você tem uma cozinha onde, cara, meu chefe ele faz as coisas lá. O misto quente é uma delícia, mas ele faz, cara. Não sei, ele faz o molho dele lá, ele faz as coisas. Ele bota o toque do chefe. Esse toque do chefe é perigoso. Porque se amanhã ou depois o chefe está doente, quem é que vai dar o toque do chefe? Se amanhã ou depois o barista está doente, quem é que vai fazer o café com perfeição como o barista faz? E parem para pensar, qual é a maior empresa hoje de alimentos do mundo, que tem franquias no mundo inteiro e que sempre está contratando gente, que geralmente a gente começa a nossa vida. A gente não, mas geralmente a galera, muitos jovens, começa a vida de trabalho na gastronomia. Cara, é o McDonald's. E olha o tanto de processo que o McDonald's ele é 100% processos. Então, se eu trabalho no McDonald's há 25 anos, ou uma pessoa entrou no McDonald's há 2 semanas, e os dois fazem um mac and cheese, não sei se o McDonald's tem mac and cheese é macarrão com queijo, mas um mac lanche feliz, fazem um mac lanche feliz, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque o McDonald's se responsabiliza 100% pelo processo. E o processo ele é feito sempre igual, da mesma forma. E quando você tem esse poder de ter o controle total dos processos e saber que, cara, beleza, eu preciso de uma pessoa para poder executar esses processos, você consegue contratar, é melhor e é mais fácil de você contratar pessoas. É melhor e mais fácil de você achar as pessoas para essa vaga. Porque você não fica refém de um chefe de cozinha para poder tocar sua cozinha, de um barista super renomado e experiente para poder tocar seu bar. Porque tudo é processo. Então você se dá ao luxo, né? Como é que a pessoa fala, Sebastião, como é que... E eu sempre falo, eu tenho o prazer e a dádiva e o luxo de poder contratar caráter e treinar técnica. Então eu me dou ao luxo de contratar caráter e treinar técnica. Por quê? Porque a técnica eu dou, porque eu me responsabilizei por todos os processos da minha cafeteria, porque eu entendi as demandas, eu entendi o resultado que eu quero, eu fracionei o caminho até esse resultado e criei processos que cheguem ao resultado que eu quero. Então um misto quente ou um panino parma, ele vai pão ciabatta, ele vai 2 rodelas de tomate, ele vai 17 gramas de parma e vai 6 gramas de rúcula. Ele fica 3 minutos na chapa, 3 minutos no forno. Se eu faço, se o chefe de cozinha faz, se o pessoal da Top Chef faz, o resultado é o mesmo. Por quê? A pessoa está comprando o panini do My Coffee, da empresa My Coffee, da minha cafeteria. Então ela espera o resultado do processo da minha cafeteria. Quando você vai comprar um hambúrguer do McDonald's, o hambúrguer é do McDonald's, não é do Sebastian que estava lá na chapa fazendo hambúrguer. Então o processo é a responsabilidade da empresa. E quando você consegue criar esses processos, deixar isso muito claro para as pessoas, criar ficha técnica, criar receita, você consegue primeiro ter controle sobre isso. Cara, além de eu nem vou no vídeo de hoje eu nem vou entrar na parte contábil, tá? Mas isso na parte contábil, controle de CMV, de custo de mercadoria vendida, cara, controle de fluxo de caixa, negociação com o fornecedor. Vocês não têm ideia do tanto de vantagem que criar processos gera para a tua cafeteria. E isso que a gente está falando só das vantagens de contratação de pessoas. Porque agora que você já tem os processos, você já fiscaliza o resultado, você já sabe o que você vai desenvolver, executar, desenvolver, delegar e terceirizar para poder chegar aos resultados dos processos que a sua cafeteria criou. E aí geralmente o que você não cria processos, tá? O que é terceirizado. Porque terceirizado você paga, porque já existe um processo feito.
Por exemplo, você não sabe qual que é o processo para a sua contabilidade todo mês te mandar todas as notas, todos os balancetes, todos os resultados. Mas você tem que saber analisar o que aquele resultado te entrega. Você não sabe, por exemplo, quais são os processos que a tua empresa de segurança que cuida da sua cafeteria faz para poder manter seguro. Mas você sabe que todo dia você tem que chegar na cafeteria e tem que estar... Ninguém roubou minha cafeteria. Isso é um resultado. Você não sabe quais são o processo passo a passo do terceirizado, porque você está pagando porque você não precisa saber. Agora, tudo que é dentro da sua cafeteria, você tem que saber os processos e você tem que saber fiscalizar. A execução do processo que você vai delegar. Você tem que saber os processos e você tem que saber fiscalizar o resultado. O que a gente está delegando é a execução disso, é o meio termo entre a criação e o resultado, que é o processo que ele vai ser executável e replicável, beleza? Com base nisso, essa primeira parte do vídeo foi só para explicar para vocês como que a gente facilita nosso processo de contratação. Então, quando você vai contratar, que você tem essas coisas muito claras na sua cabeça, você sabe quais são as habilidades da cafeteria que precisa, você tem processos muito bem definidos, você sabe fiscalizar o resultado desse processo e você entende qual é a sua demanda na sua cafeteria. Aí você vai abrir uma vaga. Você fala, Sebastião, vaga de auxiliar de bar. O que esse auxiliar de bar faz? Ele vai auxiliar o barista. Ou vaga de caixa. Vamos falar sobre vaga de caixa. O que esse caixa vai fazer? Esse caixa vai atender o público. Aí você fala, cara, eu sou bem introspectivo, eu não gosto de conversar muito com pessoas. Eu tenho um auxiliar que trabalha comigo, minha mulher trabalha comigo também. Não é uma pessoa que se dá muito bem no relacionamento com as outras pessoas, com desconhecidos. Então o que você busca nesse caixa? Você busca alguém que possa suprir essa tua necessidade de comunicação, porque dentro das habilidades da sua cafeteria, a comunicação está intrínseca numa cafeteria. E fingir que não existe, não te exime de responsabilidade. A falta de conhecimento também não te exime da responsabilidade. Então vou dizer, Sebastião, eu não sabia que tinha que atender uma cafeteria, tinha que ter um bom atendimento. Não te exime de ser uma cafeteria ruim. Sebastião, eu não sabia que para ter uma cafeteria eu precisava ter habilidade com números ou com Excel. Não te exime de estar deixando de ganhar dinheiro ou de estar perdendo dinheiro mês a mês. A falta de conhecimento não te tira a responsabilidade. Você deixar de conhecer não quer dizer que você vai deixar de sofrer as consequências. Então procure conhecer para você poder se preparar, para poder responder, para poder entender sobre os processos. Então você vai contratar um caixa. E você vai saber, cara, eu sou uma pessoa introspectiva, eu preciso de uma caixa que seja extrovertida e que saiba conversar. E aí você vai colocar a vaga. Procura o caixa, né? Tipo, contrata esse caixa. O que você vai analisar num currículo? E aí não é regra, é o que eu analiso. Cada um faz o que quer, a gente vive numa democracia, mas se você está me escutando até aqui, é porque você quer saber como eu faço. Então eu vou te dizer como eu faço. Primeira coisa, de todo o negócio que ele manda, eu não quero saber CPF, eu não quero saber nome de mãe e pai, o que mais eu não quero saber? Cara, às vezes eu nem olho, nem leio o nome completo. O que eu quero saber, sim, é onde ela trabalhou antes e por quanto tempo ela trabalhou em cada emprego antes. Não quero nem... Cara, no meu caso, eu nem vejo se a pessoa fez curso ou não. Porque curso, qualquer um faz. Qualquer pessoa faz curso. Porque o curso você dá energia e você está lá para poder aprender. Agora, trabalhar numa empresa é uma troca mútua. E quando essa troca mútua de um lado fica desproporcional, não existe continuidade. Se numa faculdade você paga, mas o seu lado não é proporcional no esforço, você consegue concluir de qualquer forma, porque você repete matéria, você faz reforço, você faz isso, você faz aquilo. Agora, num trabalho, a troca mútua, ela traz resultado imediato, se não está equilibrado. Então, se não existe uma troca mútua no trabalho, a pessoa vai ser mandada embora. E o que vai me dizer se essa pessoa ela é boa ou não, é quanto tempo ela consegue se manter nas trocas mútuas, que é trabalhando, não é estudando. Então você vai olhar, ela trabalhou 1 ano em cada empresa. Cara, é bom, 1 ano trabalhando. Agora ela trabalhou 3 meses numa, 5 meses em outra, 4 meses em outra, 6 meses em outra. Cara, alguma coisa está desequilibrada aqui, não é bacana. Então eu sempre observo, antes de qualquer coisa, antes de curso,
quanto tempo ela trabalhou nos empregos anteriores, por quanto tempo ela ficou. Ficou num tempo legal em cada um ano e meio, tempo bacana, 2 anos, trabalhou mais de 4 anos na mesma empresa, caramba, quero ver essa pessoa. Se não for a empresa do pai, é interessante, porque ela realmente fez aquele negócio crescer de alguma forma. Aí você analisa dessa forma. Segunda coisa que é legal você analisar, onde essa pessoa mora. O endereço é legal você olhar no currículo, porque você vê, cara, essa pessoa mora num bairro muito longe. Será que vai valer a pena para ela a vida até aqui? Para eu, se eu precisar de alguma urgência, ela não vai estar meio longe, será que vale a pena? Então isso é legal analisar também. Se ela mora perto ou mora longe. E quanto tempo ela ficou nos últimos empregos. Cara, aquelas frasezinhas de que meu objetivo nessa empresa é poder colaborar no crescimento e crescer junto, não. Isso aí tu bota no Google e aparece, aí eu nem leio. Meus objetivos, não. Isso aqui eu quero conversar com a pessoa. Chamou para entrevista essas pessoas, o que você vai perguntar nessas entrevistas? A primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? Separa os currículos por experiência, por proximidade, né? Aí falo, beleza, essas são as pessoas que eu quero chamar para conversar. Eu, Sebastian Grau, marco entrevistas de 15 em 15 minutos. Então, hoje, por exemplo, vou fazer entrevista, começa às 10 da manhã, eu ligo para a pessoa, oi, tudo bem? Aqui é o Sebastian. Semana que vem a gente vai fazer entrevista. Gostaria de saber se está disponível para segunda-feira, dia Plau, às 10 da manhã. Tá? Sim, estou disponível. Ok, beleza. Segunda entrevista. Oi, aqui é o Sebastian, tudo bem? Semana que vem a gente vai fazer entrevista. Gostaria de saber se está disponível para segunda-feira, mesmo dia, 10h15. Ok, te espero 10h15. Então vai ser 10 horas, 10h15, 10h30, 10h45, 11 horas. É assim. De 15 em 15 minutos você faz uma entrevista. E você precisa fazer isso para você se obrigar a não perdoar atrasos. Você sabe, cara, tem que ser isso aqui. Atrasou um pouco mais, cara, o próximo já é agora, ó. Não deu, infelizmente é isso aí. Tive um problema, beleza, se for um problema a gente marca para a próxima se tudo der certo, tá? Sentou com a pessoa para conversar, o que você quer saber numa entrevista? Primeiro, se ficou claro para essa pessoa qual é a vaga. Segundo, se ela tem condições de suprir minha necessidade nessa vaga. Quantas vezes eu já fiz uma entrevista que eu estava 10 minutos conversando com a pessoa e no final ela falou, mas é a única coisa que eu estudo à noite. E aí eu precisava sair até 5h30. E eu falo, moça, 5h30 é meu horário de maior movimento, eu preciso que você fique pelo menos até as 7. Ela, então não vou poder. Aí eu perdi 10 minutos do meu dia. E ela perdeu 10 minutos do dia dela, com certeza. Então entender, deixar claro, o horário é esse, a vaga é essa. Você tem alguma coisa que você faça que tem algum impedimento de horário? Não, meu impedimento de horário é pela manhã. Amanhã eu cuido do meu filho, levo meu filho para a creche. Ou de manhã eu faço um curso técnico, eu faço EAD. Ou de manhã eu cuido da minha mãe. Aí você sabe, beleza, então o horário que você tem disponível para a vaga é o horário que você pode estar trabalhando aqui. Sim, ok. Você deixa claro o que você vai oferecer. Salário, horário, folgas, intervalos. Primeiro você dá as informações para a pessoa julgar se para ela é bom ou não. Cara, o salário é esse. A vaga é essa, o que eu preciso da vaga é isso, o horário é esse, os intervalos são esses, as combinações de vaga é essa. A pessoa entendeu, a pessoa concordou, no caso no sentido de que, ok, entendi o que você tem para me falar sobre a vaga, você vai bater um papo. E esse papo é para você entender, se você, e eu falando comigo, tá, Sebastian, tá, nesse papo, eu entendo se essa pessoa encaixa, olha só, com a vibe da minha cafeteria. Porque eu não preciso que ela tenha uma vasta experiência, eu não preciso que ela tenha feito cursos, porque os processos são responsabilidade minha. Eu quero sentir que a pessoa tem uma vibe boa, porque eu garanto a técnica do processo e eu garanto a fiscalização disso. Só que eu, como dono, como empresário, e vocês também sabem, que uma atmosfera saudável rende muito mais, traz muito mais resultado, muda a empresa. Então eu sou muito mais atento à atmosfera das coisas, do ambiente, de como as pessoas estão, se as pessoas estão felizes ou não, do que na experiência, no resultado. Eu fiscalizo o resultado, mas o ambiente é responsabilidade minha. Então, cara, pra mim, experiência, se você for uma pessoa cuzona, cara, nem a pau que eu vou te contratar. Você pode trabalhar 1000 anos numa cafeteria, por 10 anos, você pode ser campeão brasileiro, você não vai entrar na minha cafeteria para trabalhar.
Porque eu sei que, primeiro, é legal que você seja barista, super experiente, bacana. Mas eu dou muito mais peso à vibe. Não me interessa, não quero saber. Me dou o direito de entender se a pessoa é gente boa ou não. E como eu sei que a pessoa é gente boa, todo mundo é gente boa na entrevista, né? Cara, perguntar hobbies, entender se a pessoa, tipo, tá confortável, né? Entender se a pessoa, tipo, não vamos tentar não fazer julgamentos da pessoa que tá conversando com a gente. Cara, a pessoa tá super nervosa, tá numa entrevista de emprego, sabe? Quanto mais relaxado você conseguir estar, mais você consegue captar daquela pessoa, mais informação ela te dá. E você quer saber, cara, se ela vai se dar bem ou não, se ela vai curtir aqui ou não. Depois que você já deixou bem claro as suas condições, as suas coisas, você vai entender, cara, essa pessoa, ela supre a demanda que eu preciso, das lacunas que eu tenho aqui. Você vai falar, cara, ó, eu tô precisando de barista, sim, mas como que você é com o atendimento ao público? Você se sente bem atendendo pessoas? Você gosta de pessoas? E, cara, eu gosto quando a pessoa fala assim, gosto ou não gosto. Por exemplo, a Tuca, que é a minha cozinheira, ela fala, Sebastião, eu não gosto de atender gente. Então não existe a possibilidade de algum dia acontecer algum problema e eu ter que vir pro salão. Esquece. Ok, já sei disso. Então, a pessoa falar se ela se dá bem ou não com pessoas é interessante. Se ela se dá bem com números ou com base nas outras experiências. O que você fazia no outro trabalho, né? Como que era a tua rotina no outro trabalho? Quais eram as suas responsabilidades no outro trabalho? Esse tipo de conversa que vai te dar, digamos, as informações para você entender se a pessoa tá apta para aquela vaga ou não. E assim, numa entrevista você não tem como acertar todas. Nossa, quantas vezes, né? Entrevista é isso, pá, legal, bacana, né? Começou a trabalhar, nossa, virou outra pessoa. Isso você não tem como controlar. Nem você, nem eu, nem ninguém. Você pode criar um processo de introdução dessa pessoa na sua cafeteria. A gente que hoje é o seu primeiro dia, ou você vai fazer um teste. E aí quando a pessoa está fazendo um teste, o que você está avaliando? Você está avaliando a disponibilidade dessa pessoa. E você está avaliando como que essa pessoa se comporta no ambiente. Ela está interessada em saber? Ela está interessada em saber quais informações ela tem que captar do ambiente para ela poder somar no ambiente, ou ela está esperando a demanda vir? Isso é importante entender. Ela está te perguntando as coisas, ela está perguntando para o coordenador delas as coisas, ela está executando exatamente o que você fala, ou ela está deixando de fazer as coisas? Outra coisa, e aí é uma coisa minha, tá? Geralmente essa pessoa entrega muito no primeiro dia, toma cuidado. Entrega muito no sentido de que é muito esforçada, é muito proativa, quer ajudar todo mundo, ajuda o salão, ajuda a cozinha, fica depois do horário, não tem problema, não precisa me pagar, eu quero ficar para ajudar porque eu gosto de ajudar, lá. Cara, cuidado com o foguinho de palha, que esse foguinho de palha, ele já enganou muita gente. Você precisa de constância, você não precisa de fogo de palha. Então cuidado com o fogo de palha. O fogo de palha às vezes é para mostrar algo, ele vem rápido, mostra algo muito rápido, só que ele não é constante. Depois ele vai perdendo. E aí você quer isso aqui. A pessoa mostra isso aqui no primeiro dia. Nas primeiras semanas ela vai mostrando isso aqui. Aí na primeira semana ela já está aqui. Depois de 2, 3, 4, um mês ela está equiparado com você, com toda a equipe. E depois ela está aqui, cada vez para baixo. Sendo que geralmente uma pessoa quando começa, ela começa aqui, ó. Porque ela está insegura, ela não sabe como fazer as coisas, ela não sabe se está fazendo certo ou não, ela precisa de uma aprovação externa, então ela vai fazer tudo mais ou menos mal feitinho, mas você tem que entender se ela está caminhando para cá, ó, de perguntar, de entender, porque daqui a pouco ela vai estar aqui. E ela vai subir, quando ela chegar aqui, ela vai estar no nível da galera. Então é isso que você tem que tomar cuidado na hora que você for avaliar um dia de teste, tá? Na parte de entrevista de emprego, para de colocar a responsabilidade nas pessoas. E é isso que eu vejo. Como eu faço para escolher a pessoa certa para o meu negócio? A responsabilidade é sua. De deixar claro qual que é a sua necessidade, qual que são as suas demandas, para poder entender se aquela pessoa... Sebastião, eu não consigo contratar, cara. Eu contrato a galera e tipo assim, eu não sei. A galera não se adapta, parece que ninguém quer trabalhar. Por quê? Você não entendeu se aquela pessoa, ela pode usar a ferramenta que ela tem para poder suprir uma lacuna sua. Você simplesmente colocou ela na operação.
Como você vai avaliar se você não tem termos, se você não tem parâmetro de avaliação de pessoas? Então, quando você for contratar pessoas, primeiro, traz para você a responsabilidade do resultado de todos os processos da sua cafeteria e toma cuidado nas questões de experiências anteriores, distância, deixa muito claro as regras, né? E aí sim você começa a avaliar essa pessoa, tá? Mas a entrevista de emprego, ela é muito mais sobre você chegar preparado, porque a pessoa entrevistada não vai chegar preparada. Ela está ali para entender se ela consegue ou não trabalhar com você. Você que é o responsável por trazer a demanda. E a pessoa, ela vai ser responsável pelo que for trazido a ela. E aí você vai fiscalizar, vai falar, olha, ela executou, e aí você tem que ser sincero, dizer, cara, beleza, ela não fez nada porque eu não mandei ela fazer nada. Tadinha, ela chegou aqui, ele chegou aqui, cara, perdidão, e eu simplesmente fui fazer minhas coisas, quando eu volto, eu falei, pô, não tá fazendo nada? Mas o que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a minha função? Qual que é a minha responsabilidade de que seja pequenininha? Ah, pô, você é uma pessoa extrovertida, então a sua responsabilidade é ajudar a minha empresa, nesta lacuna que eu tenho, a dar uma atenção maior aos clientes. Olha como ficou mais claro. O cara vai falar, porra, beleza, eu tô preenchendo uma lacuna nessa cafeteria de atendimento, então eu sou responsável por essa parte, porque eles não conseguem fazer isso. Logo ele vai falar, você vai olhar, ele vai tem que ter sempre atento às coisas que levam ao resultado que ele quer, que é o resultado que eu quero, que é um bom atendimento ao público. Então o que você tem que olhar? Essa pessoa está olhando para a galera, para os clientes, se eles precisam de alguma coisa, ele está atento a isso, ele está principalmente atento a isso, porque é isso que você deixou claro na sua lacuna? Ou não, ele está lá olhando a máquina de café expresso e pedindo para aprender a fazer latte art, enquanto a cafeteria está cheia. Esses pequenos sinais que você tem que prestar atenção, tá? Presta atenção nos sinais e fica ligado que eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu não quero também me delongar muito nesse vídeo, tá bom? Valeu e até a próxima.